Bom dia a todos, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Vamos chegando. Olha só, estamos começando mais uma aula hoje, 11 de junho de 2021, Escola Padre Gerson, com os alunos dos segundos anos. Sejam bem-vindos. Antes de tudo, vamos começar falando. Sabem, né? Aqueles que ainda não assistiram, que estão desinformados, como é que entrega a atividade? Você pega o material físico que é enviado para o grupo, abre a atividade, faz no caderno toda a atividade que está lá no material. Depois de feito a atividade, tem um formulário de resposta. Aí você só vai preencher a resposta no formulário e enviar. Simples assim. A atividade da quinzena é nesta sistemática. Tem gente ainda que estão me enviando fotos. Por quê? Porque não estão acompanhando a aula, nem assistindo os vídeos das aulas postadas. Então, mais uma vez, atividade das quinzenas, como é que deve ser entregue? Você pegando o material físico, respondendo a atividade no caderno, tem que deixar registrado no caderno, porque quando nós voltarmos para o presencial, eu vou verificar o caderno de vocês e pega só a resposta, clica no formulário de resposta que vai estar junto com vocês, vai estar junto e coloca a resposta toda no formulário, certo? É essa sistemática agora, como enviar a atividade. Aqueles desavisados que ficam ainda mandando foto. É me mandar Certo? pelo e-mail, né, não, professor? Nada pelo e-mail, é tudo pelo formulário que fica registrado, certo? Preencher o formulário com a resposta, é só enviar. Mandou quantas atividades nesse bimestre? Só mandei uma, não foi? Uma, assim, de língua portuguesa e uma do clube de leitura, né? Vou deixar para fazer uma atividade final quando for o final do bimestre, para vocês não ficarem muito atarefados. O que nós vamos discutir hoje, eu vou apresentar o roteiro a vocês, nós temos duas aulas, né? O roteiro dessa nova quinzena. Vocês sabem que a quinzena tem um prazo para entrega de atividade, que está lá no material. Caso aconteça algum problema, vocês não tenham entregue neste tempo, o tempo da quinzena, aí, então quer dizer o quê? Eu não vou mandar mais? Não. É obrigação do aluno a mandar atividade, porque a atividade vale para o bimestre. Mas uma pontuação maior é aquela que escreve, que manda atividade dentro do prazo. Não conseguiu, manda atividade assim mesmo, vai ser avaliado do mesmo jeito. Só a pontuação vai ser um pouco diferente. É melhor do que você ficar sem pontuação, certo? Que essas atividades das quinzenas é valendo tudo para o segundo bimestre. Então, nós estamos entrando na terceira quinzena do segundo bimestre. Aí tem gente, professor, é a sétima quinzena? Não. Se tem algum professor que fala sétima, oitava, décima quinzena, é problema do professor. Nas aulas de língua portuguesa, é a terceira quinzena do segundo bimestre. Então, não existe sexta, sétima, oitava, nona quinzena, não. Certo? Porque tem gente que diz, professor, já mandei a oitava quinzena, a décima quinzena. Não, eu não estou falando isso. Estou falando que é a terceira quinzena do segundo bimestre. Espero que vocês tenham claro. Porque professor A diz que é a sétima, é a oitava. Aí é o professor. Então, nada a ver com o professor. Estou dizendo das aulas de língua portuguesa, nós estamos na terceira quinzena do segundo bimestre. Certo, gente? Compreenderam, né? Não tem o que não compreender. Então, quem não enviou a atividade ainda, enviem. Quando for semana que vem, eu vou tirar um tempinho para a gente corrigir a atividade, né? Que sempre eu faço isso, para a gente fazer aquela correção legal da atividade, porque muita gente não enviar aí, não adianta eu corrigir agora e o outro só copiar também, não adianta, certo? Aí agora eu vou postar para vocês, mostrar a vocês qual uma nova quinzena. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o documentário, que vamos começar a fazer umas oficinas, que a OLP está chegando perto e agora chegou a hora da gente trabalhar a fundo esse documentário, para ver se isso é um trabalho legal para a gente participar, certo? A data da OLP que vocês têm para entregar esse trabalho é até o dia 14 de agosto. Então, nós estamos em junho,
tem algum tempinho ainda para vocês se prepararem, vocês lerem, vocês pesquisarem e tentarem fazer um trabalho bem legal. Então, até 14 de agosto, vocês entregam esses trabalhos. Então, não adianta a gente se apressar, fazer um trabalho de todo jeito e enviar, porque não vai ser aceito. Depois de análise, aí o trabalho vai ser perdido, que não vai ser aceito. Por isso que é bom a gente fazer um trabalho com calma, se for a equipe, conversar com a equipe, seguir as orientações que o professor vai orientando e vocês vão pesquisando para sair um trabalho legal, certo, gente? Então, não adianta carreira. Depois do dia 20, eu acho que dia 21 por aí, nós vamos ter um recessozinho de 2 semanas. Aí nós voltaremos depois do recesso, ainda para fechar o segundo bimestre, ainda a gente vai continuar com os trabalhos do documentário. Nós vamos ter um mês de julho todinho, aí agosto, quando for até o dia 15 de agosto, aí no mês de agosto você já começa a confeccionar o trabalho para poder enviar, porque aí a gente já fecha, faz a seleção para enviar. Eu tenho que fazer um relatório dessas práticas, e eu peço a vocês, quando vocês estiverem trabalhando sobre o documentário, trabalhando sobre o vídeo, resiste, tira uma foto, faça alguns registros que vocês estão elaborando essa atividade, porque depois eu vou querer algum registro para vocês mandarem para colocar no relatório, certo? O desenvolver do trabalho, que eles gostam de acompanhar tudo isso, para o relatório ficar bem sucinto, certo? Então, nós vamos começar a trabalhar a oficina hoje, dia 11, né? Até agosto a gente trabalha essas oficinas, ok? Alguma pergunta, gente, vocês querem fazer antes que eu apresente aqui a nossa quinzena? Tem alguma pergunta para fazer? A gente, peço já a vocês para abrir a câmera para a gente fazer o registro. Agora não, daqui a pouco, certo? Alguma pergunta, pessoal? Querem fazer? Não. Não, né? Então, vamos lá. Se tiver alguma dúvida, a hora é agora para a gente tirar, não ficar com dúvida, que nós abrimos a aula já para isso, para a gente discutir. E, né, como hoje nós temos tempo, 2 aulas, então dá um bocado de tempo para a gente conversar, certo? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar a atividade da quinzena e o material que a gente vai trabalhar, certo? Nós vamos trabalhar verbos nessa quinzena, vamos falar um pouquinho sobre verbos, e uma novidade, para essa quinzena, o trabalho do clube de leitura vai ser documentário, então não vai ter um trabalho específico, vai ser vocês correr atrás para tentar confeccionar esse trabalho. Então, não vai ter um trabalho lá, assim, uma atividade do clube da leitura. O clube da leitura é sobre documentário. Então, deixa eu só apresentar aqui a vocês, só um minuto. Eita, meu pai. Só um minuto para vocês verem. Gente, deixa eu. Vamos ver se vocês estão vendo aí. Cadê? Não é este. Espera aí, viu, gente? Não é este. Deixa eu ver agora se dá para vocês verem. É este aqui. Vamos lá. Agora sim. Agora vocês estão vendo, né? Pronto. Então, agora vocês estão vendo, não é isso? Olha só, gente. Então, essa quinzena, olha a data que ela vai. A partir de hoje, dia 11 até 8 de julho. Aí tem ainda pessoas que falam, professor, qual é a data? Está no material, gente. Só abrir o material físico que vocês vão ver a data de entregue da atividade. Mas
sabendo que essa atividade é do segundo bimestre. O prazo de entrega a gente tem que ter? Tem. Essa é a pontuação máxima, você vai ser avaliado pela pontuação máxima. Entregar entre hoje até dia 8 de julho. Então, quer dizer, tem tempo. Nós vamos trabalhar sobre o verbo. Vou fazer alguns comentários sobre o verbo. E aqui tem a atividade. Olha só. Então, tem o texto, tem a atividadezinha. Você vai ler, vai compreender e vai responder. Então, quer dizer, você vai fazer no caderno, tem aqui até a orientação, resista no caderno. Primeiro, aí fica a seu critério. Se você quiser responder perguntas e respostas no seu caderno, beleza, sem problema algum. Eu não vou exigir porque você tem o livro, mas você pode responder se quiser. Perguntas e respostas. Se não, você só faz a resposta. Primeiro, resposta A, tal, resposta B, tal. Depois que vocês, olha só, são quantas questões? 4. Aqui tem pronto, são 4 questões. Aqui tem uma reflexãozinha, que a gente vai trabalhar, vocês vão ler também essa reflexão sobre os verbos, que é o conteúdo. A orientação é vocês leiam logo o conteúdo para antes de fazer a atividade, certo? Aí depois que vocês fizerem a atividade que tiver com a resposta no caderno, aí vocês vão clicar, como eu falei, vão clicar no formulário de resposta e vão colocar a resposta no formulário. Deixa eu abrir o formulário para mostrar a vocês também como é simples. Tem gente ainda que não está entendendo, então eu gosto de mostrar e fica tudo gravado, certo? Aqui vocês viram a atividade da quinzena, certo? Alguma dúvida sobre a atividade da quinzena? Não, não é isso? Não. Não, já viram, né? Então, vamos agora a gente ver o formulário de resposta. Deixa eu pegar ele aqui para compartilhar com vocês, para vocês entenderem como é simples vocês enviarem a resposta, certo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Se vocês estão vendo, vamos lá. Olha só, gente. Então, vocês já estão vendo aí o formulário de resposta. Vocês já, antes de abrir o formulário, já tem que responder a atividade. A resposta já está todas no caderno. Já, vamos dizer que você já colocou todas as respostas no caderno. Beleza. Aqui você vai preencher a sua turma, nome completo e telefone. Olha aqui. Aí o primeiro, letra A, você vai colocar qual foi o primeiro da letra A, sua resposta. Coloca. Primeira, letra B. Primeira, letra C. Coloca a resposta. Segundo, a letra A. Segunda, a letra B. E assim sucessivamente. Tá vendo que é fácil de você responder já tendo as respostas no caderno. Depois que você preencher, ó, quarta até a letra D. Preencher tudo, vai lá, ou no computador, ou no seu celular, procura a setinha de enviar e envia. Só isso. Oi, pode falar. No caso, eu vou responder a atividade no caderno e só vou marcar no formulário para enviar para o senhor. Não, você vai responder no formulário só a resposta, tá vendo? Não é para marcar, você só vai colocar a resposta. Por exemplo, quarta. Aqui eu fiz no caderno. Isso, aqui você fez no caderno. Então, quer dizer aqui, aí no quarto, a letra C, você respondeu, deu casa. Vamos dar um exemplo. Aí aqui você vai botar a resposta casa. Depois que você responder tudinho, aí você procura o nomezinho a enviar, que vai estar no seu celular ou no computador, dependendo onde você faça, e clicou e enviou. Pronto, fica registrado a atividade da terceira quinzena do segundo bimestre comigo. Então, comprova que o aluno fez toda a atividade. Quando for no final do segundo bimestre, eu vou avaliar essas atividades todas, porque eu tenho todas no meu registro. Quem tiver, aí corrijo as atividades, vejo se acertaram tudo ou se teve alguma inconsistência e vou pontuando, olhando a data que foi enviado, tudo é a pontuação. For dentro do prazo, a nota
o valor normal. Se for fora do prazo, já é outro tipo de avaliação, não é com um total de pontos. Vamos dizer que essa atividade vale 2 pontos. Se você entrega até a data estipulada lá, que é 8 de julho, você está participando da avaliação com 2 pontos. Se você entrega depois, aí a participação aí pode valer 1 ponto, pode valer 1,5 ponto, mais 2 pontos já não vale. Mas ela é avaliada. Por quê? Porque é a atividade do segundo bimestre. Certo, gente? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida disso aqui? Ficaram com alguma dúvida sobre como enviar a atividade? Quero saber de Não. vocês. Não, né? Então, eu acho. Se for assim, fica melhor, professor, assim. Não é. Agora, porque como eu estou falando aqui na aula, com todo mundo, vocês estão vendo, ainda tem gente que vai, professor, eu terminei a atividade e via foto. Gente, eu já estou Não, facilitando para vocês. Porque se for fazer, o senhor mandar lá pelo Google Sala de Aula, aí fica meio ruim. A pessoa tem que escrever, tem que mandar pelo Não, pelo WhatsApp, Google aí fica ruim. Sala de Mas Aula eu não vou, ainda é, não. não Por manda, quê? mas se mandar assim pelo formulário já fica mais melhor para a É. pessoa fazer. Viu, gente? Outra coisa. Quem não ainda tem o e-mail institucional, quem não tem o e-mail institucional, vai verificar se o seu nome está na relação que a escola mandou e vai ativar seu e-mail institucional. Por quê? Porque o e-mail institucional você tem algumas vantagens. Uma das vantagens é entrar nas aulas pelo Meet sem precisar de autorização. O professor já deixa liberado para quem tem um e-mail institucional. Então, você já entra logo. Outra vantagem é que você vai acompanhar todo o conteúdo lá no Classroom, porque tudo que a gente vê aqui está tudo lá no Classroom, nas salas de vocês. Lá vocês acompanham todas as atividades. Eu não estou pedindo ainda enviar atividade por lá, porque uma boa parte de aluno não tem e-mail institucional, certo? Algumas pessoas não sabiam o e-mail ou não estavam em dúvida, me pediram, aí eu tive um tempinho, olhei o e-mail e mandei para essas pessoas. Consegui um e-mail institucional. Mas quem tiver um nome lá, tiver com algum problema, depois quiser falar comigo para ver o que eu posso fazer, a gente pode tentar encontrar esse e-mail de vocês, certo? Aí isso a gente pode ver depois. Mas uma dica, vocês tente fazer esse meio institucional, porque na outra escola que eu estou trabalhando, já a coordenadora já disse aos alunos que só vai permitir assistir aula pelo Meet com um e-mail institucional. A escola aqui ainda não falou, mas lá já começaram a falar disso, que são orientações. Certo, gente? Então é bom vocês já se prevenirem e quem não tem ainda, correr atrás, perguntar à escola para ver como faz para ativar o seu e-mail institucional. Certo? Gente, então daqui a pouco eu vou postar esse material lá no grupo, vai ficar lá no grupo, para vocês depois fazerem a atividade com calma, sem estresse nenhum, sem problema nenhum. Certo? Beleza? Tranquilo? Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso documentário. Tem algumas oficinas aqui que eu recebi um material para a gente trabalhar. Então, preste atenção, a aula vai ficar gravada, porque você tem que seguir toda a orientação para poder fazer um trabalho legal. Deixa eu transmitir aqui para vocês, para a gente começar a nossa discussão sobre o material do documentário. Vamos lá. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Pronto, gente. Já estão vendo, né? Pré-produção de documentário. Então, vamos começar nossas orientações. Essa é a primeira oficina para a gente orientar como deve ser o documentário para vocês tentarem fazer daí. Isso era para a gente trabalhar na sala, mas como a gente está aulas remotas ainda, provavelmente no segundo semestre a gente está voltando o híbrido, um dia em casa, outro lá, a gente pode rever isso em sala de aula. Mas vamos trabalhar um pouquinho, certo? Deixa eu só
ver aqui, para a gente começar. Pré-produção de documentário. Vamos lá. Objetivos. Então, o objetivo do documentário é o quê? Ou o objetivo desse projeto, dessa aula. Indicar as etapas que antecedem a produção de um documentário, situar a importância da pesquisa, orientar para a escrita dos vários gêneros textuais que envolve a elaboração de um projeto para a produção de um documentário, como a sinopse e o argumento que você vai usar, certo? Então, prepare-se. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Não quer dizer o quê? Você tem que criar uma ideia que documentário você vai elaborar. Era o princípio que pregava o cineasta baiano Glauber Rocha, expoente do movimento brasileiro de cinema novo. Cinema novo. Na frase de Glauber, podemos interpretar que a palavra câmera remete à realização do filme, ao passo que ideia diz respeito ao seu planejamento. Este bloco visa tecer considerações sobre o planejamento de um filme documentário. É a chamada fase da pré-produção, que inclui, entre outras coisas, a escrita de um projeto de documentário composto por sinopse, argumento e roteiro. Tá vendo, gente? O que é que tem que ter no documentário? Você primeiro tem que se planejar, fazer a sinopse, qual o argumento que você vai usar e o roteiro. Como você verá, o planejamento de um documentário comporta diferentes tipos de gênero textual. Dos alunos será exigida criatividade e disposição para a reescrita. Seu papel, professor, será essencial para que a turma exercite a criatividade e não desanime. Vamos ao trabalho? Então, vamos lá. Conteúdo desta oficina. O que é que nós vamos ver nesta oficina? O que vem antes da elaboração do projeto, a etapa 1, uma ideia que caiba em 5 minutos no máximo, como já vinha falando com vocês. E a etapa 2, a importância da pesquisa, que vocês têm que elaborar a pesquisa, têm que pesquisar, porque é muito importante. Não adianta, vou fazer um documentário agora e pá e bola, de todo jeito. Não, tem que ter um planejamento, tem que ter pesquisa, certo? Já na oficina 2, nós vamos processo de escrita. A escrita do documentário, a sinopse, a etapa 2, a etapa 3, o argumento, a etapa 4, o roteiro, e a etapa 5, o projeto. Então, aqui são os conteúdos da oficina 1, oficina 2, que a gente vai passar por essas etapas. Então, preste atenção. Oficina 1. O que vem antes da elaboração do projeto? Etapa 1. Uma ideia que cabe em 5 minutos. Primeiro desafio da realização de um documentário talvez seja a própria concepção da ideia, sobre o que falar, o que registrar em imagens, como fazer esse registro, com quais propósitos, não é isso? Então, quer dizer, nós temos já responder essas perguntas para poder a gente pensar e organizar a nossa produção. Nesse momento, é importante lembrar aos alunos que, diferentemente das postagens audiovisuais que inundam a internet, o documentário não é um apontamento audiovisual qualquer, feito ao acaso. É um espaço de reflexão. Foi isso que estava acontecendo. Muita gente, professor, já fiz. Não é assim. É como eu vinha falando com você. Calma, que a gente vai chegar lá. Vamos conversar, vamos debater, vamos orientando, para a gente chegar a um consenso e fazer um documentário, primeiro, dentro das regras que são exigidas, certo? Assim, antes do início da realização do documentário, é oportuno abrir uma discussão em sala sobre as seguintes questões: o valor das imagens, o poder de ver e fazer ver, a importância do olhar. É crucial sensibilizar os estudantes sobre a possibilidade de os documentários poderem abrir uma janela para diferentes formas de ver, de sentir, de ser, certo? O tema da Olimpíada de Língua Portuguesa é o lugar onde vivo. Onde vivo. Então, quer dizer o quê, gente? Esse é o tema do nosso documentário, lugar onde vivo. Essa temática, por si só, pode inspirar várias ideias. Peço aos estudantes, eu falando com vocês, que façam uma relação das pessoas interessantes do bairro onde residem. Pode ser pessoas mais velhas, que guardam
a memória do local, jovem que desenvolve atividades culturais importantes na região de vocês, crianças que costumam brincar nas ruas e praças, que vocês podem ver isso, se na rua de vocês, no bairro de vocês, ainda existe crianças que brincam na rua, porque hoje em dia, cada vez mais está mais escasso com essa violência que a gente vive. Mulheres ou homens que desempenham trabalho social relevante perto de vocês, vocês podem trabalhar sobre isso. Também que reflitam sobre quais espaços e paisagens merecem ser filmados. Enfim, tudo serve como mote para o documentário. É relevante assinalar também que contar com uma ideia, achar um bom tema, descobrir uma personagem interessante não significa ter um filme em mãos. Veja bem, todo mundo pode ter boas ideias, mas é preciso verificar se elas são passíveis de serem concretizadas num filme no tempo que se tem disponível para sua realização. Ou seja, é necessário levar em conta as condições de tempo e os recursos humanos e materiais para a realização do documentário. Na Olimpíada de Língua Portuguesa, por exemplo, a ideia deve caber em 5 minutos de filme, tempo máximo estabelecido para os documentários a serem produzidos. Em todo o percurso de elaboração dos filmes, seu trabalho de mediação entra em cena, pronto, nós professores, questionando, chamando a atenção para as possibilidades e impossibilidades de realização, instruindo, auxiliando vocês. Para exercer esse papel, é necessário conhecimento, atenção e dedicação. Então, mãos à obra. Para se inspirar, assista o documentário Flores do Meu Bairro, de Ana Marinha, João Vitor, Cauane e Vitória Brasil 2019 em 5 minutos. Um dos vencedores da Olimpíada Portuguesa realizada em 2019, gente. Então a gente vai agora assistir esse documentário para vocês entenderem mais ou menos como é, certo? Mas antes que a gente assista, eu vou solicitar de vocês agora para a gente fazer esse registro, vocês abrirem a câmera e a gente fazer esse registro, porque no final do bimestre, como vocês já sabem, eu faço essa avaliação e dou uma pontuação àqueles alunos que fazem as orientações que o professor pede em aula, certo? Então vamos lá, vou contar 5 segundos e vocês vão abrir a câmera e a gente vai fazer o registro. 1, 2, 3, 4, 5. Agora todo mundo só sorrindo para a câmera para a gente fazer esse registro. Pronto, já fiz o registro, vou colocar lá. Como eu falo para vocês, não é obrigado, só abre a câmera quem tiver interesse, quem não tiver interesse, tudo bem. Sem problema algum. Certo? Deixa eu ver aqui. Pronto, já coloquei nosso registro lá para posteriormente alguma pontuação que eu vou dar a vocês. Certo? Continuando, vamos lá. Deixa eu ver agora, para a gente voltar, para a gente ver o nosso vídeo. Deixa eu ver se abre aqui. Permitir, deixa eu ver. Se abre aqui, viu, gente? Só um minuto. Pronto, deixa eu ver agora com vocês. Vocês não estão vendo, vou parar essa apresentação aqui e vou compartilhar o nosso vídeo. Peraí. Deixa eu ver aqui se eu encontro o nosso vídeo. Só um minuto. Para a gente assistir e vocês terem ideia como é um documentário.
Só um minuto, gente. Só botar em prática aqui para a gente dar um. Pronto. Agora nós vamos para o nosso vídeo. Deixa eu transmitir para vocês, certo? Olha só, mais ou menos um documentário. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. Pronto, gente, vamos prestar atenção nesse documentário. Depois a gente continua a nossa aula, certo? Vou desligar meu áudio para o som ficar melhor do documentário, ok? Ah, você é da Rua da Palha. Então já começa todo o preconceito a partir daí. E o triste disso é que os anos passam e o preconceito, ele persiste. É uma maldita herança cultural. O preconceito é uma opinião desfavorável, que não é baseada em exames críticos, mas que é concebida unicamente em um sentimento hostil, motivado por hábitos de julgamento ou generalizações apressadas. Essa definição se adequa à discriminação que os moradores da Rua do Rosário sofrem. Essa rua também é conhecida como Rua da Palha, por antigamente as moradias serem feitas de palha, e está localizada no sudeste da cidade de Aliança, no interior de Pernambuco, e sempre recebeu estranhamento e aversão por parte da população restante da cidade. Esse preconceito é derivado da nossa história. Antigamente, quando surgiu a comunidade do Rosário, ou da Rua da Palha, como alguns chamam, esse povoado surgiu em torno da igreja, denominada Igreja do Rosário, e ali próximo também surgiram algumas casas onde funcionavam os antigos cabarés da cidade. Quando ali era o prostíbulo, a gente sempre tinha aquela situação de morte, era frequente. Mas, infelizmente, as pessoas estão se conscientizando mais. Veio o programa da família com o PSF aqui, que ajuda bastante, conscientizando as famílias, orientando, e a gente está progredindo, né? Tudo bem que em toda a história do Brasil a violência e opressão esteve presente. Não podemos simplesmente dizer que não existe e apagá-la de nossa origem, mas a intolerância para com moradores de regiões mais carentes no Brasil cresce a cada ano. A maior carência aqui é de amor e alimento. Tem muitas famílias que infelizmente não têm. A situação é muito precária. Eu acho que é o bairro. Desculpa. É o bairro mais carente de Aliança, é a Rua do Rosário. A Rua da Palha. O tempo passou, a história mudou, mas o preconceito ficou. Projetos nasceram, programas sociais foram implantados, flores brotaram, mas o estigma de bairro de gente ruim até hoje assombra e interfere na vida dos moradores da localidade. Quando a gente vai para um lugar que diz que era Rua da Palha, as pessoas olham para a gente assim, meu Deus. Ia pegar um ônibus para ir para a faculdade, aconteceu uma situação semelhante de uma pessoa me tratar mal exatamente por isso, por eu fazer parte, por eu ser da Rua da Palha ou do bairro do Rosário. Eu ensinar ali, trabalhar ali, não tem medo não. Eu ensino, eu trabalho aqui de manhã, tarde, de noite, graças a Deus. Aonde tem as pessoas riem, não é só aqui no bairro do Rosário. Tem todo canto, tem gente rica, tem gente boa. Bairro do Rosário, início da nossa história. Para alguns, Rua da Palha. Para outros, Bairro do Rosário. Para tantos outros, Bela Vista. Para muitos mesmo, outra cidade. Outro lugar, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Berlim Oriental. Alguns estabeleceram rótulos, outros estabelecem muros, barreiras se misturam. Uns fingem não enxergar, mas a outra cidade não se sublima. Meu nome é Josias Manuel dos Santos, tenho 24 anos e sou engenheiro civil. Eu sou o exemplo vivo de desconstrução do preconceito que as pessoas têm
contra os habitantes da minha comunidade. Quantas mudas de flores terão de ser arrancadas de jardins tão promissores para fazer com que as nossas autoridades enxerguem não apenas aquilo que eles querem ver. Tá vendo, gente? Pronto, eu espero que vocês tenham visto esse documentário, viu? Que é uma coisa simples, né? Ele pegou o bairro dele, como era um bairro pobre, um bairro que era visto pela cidade toda como um bairro violento. Então, já tinha aquele preconceito quando a gente sabia que a pessoa morava naquele bairro. Então, já tinha, o olhar já era diferente. Então, ele pegou todo esse preconceito que vivenciou, que histórias contadas de seu bairro, e criou um documentário. Aí isso mostra a vocês que não precisa coisas mirabolantes. Claro que precisa de umas edições, precisa de colocar fala, colocar legenda. Vocês viram? Mas a gravação foi a mais simples. Pegou relato, pegou história. Isso ele fez, esse documentário, em cima do preconceito no bairro. Aí o tema, quem vai dizer o que você quer falar sobre as pessoas velhas do seu bairro. Aí você quem vai ser criativo e, se tiver com uma equipe, pensar na equipe e elaborar o seu projeto. Aqui nós estamos orientando e mostrando que não é aquela coisa difícil de outro mundo. Você tem que saber elaborar, saber relatar, fazer aquelas montagens, tudo conforme as nossas condições, o nosso recurso. Não precisa ser coisa mirabolante. Vocês viram aí nesse documentário, coisa simples. Só filmou o bairro, fez comentário, chamou algumas pessoas, deu depoimento. Aí você viu que teve a sinopse, tudo o conteúdo ele colocou no final, só no início botou o nome do documentário e no final colocou toda a sinopse. É mais ou menos assim que você tem que ter, certo? Vamos continuar nossas apresentações, certo? Deixa eu ver só aqui. Vamos voltar para nosso documentário. Alguma pergunta, pessoal? Quero fazer? Alguma pergunta, gente? Não, Clube do Livro, tudo pelo formulário, Júlia. Tem o formulário do Clube do Livro também, formulário de resposta, tá lá no grupo, certo? Agora, a redação, sim. Redação é para mandar no meu PV, a foto da redação. Outra coisa, lembrou bem, gente, sobre a redação. Tem gente que mandou a redação só a foto, não tem como eu ler. Eu quero entender. Então, eu quero, se vocês quiserem que eu faça essa avaliação, essa correção da redação de vocês, coloca a foto e digita a redação como vocês escreveram o texto, do mesmo jeito. Se vocês identificaram o erro, não mude, coloca do mesmo jeito, porque é essa estrutura que eu quero ver como vocês estão escrevendo. Então, aqueles que estão mandando a foto... Oi, pode falar. Que redação é essa? A redação que foi pedida agora nessa quinzena também, Luana, tá lá no grupo. Tá bom.
Viu? Olha só, gente. Aí o que é que acontece? Vocês vão produzir a produção. Quem não produziu ainda, produzir o texto de vocês no caderno, com a orientação da aula passada, que está toda a orientação, que nós conversamos, e eu coloquei a proposta de redação, está lá também. Vocês vão produzir, depois que produzirem, tira a foto da produção, envia para o meu PV, e embaixo digita a redação. Então, no PV mesmo, vocês digitam a redação. Por quê? Agora digitem do mesmo jeito que escreveram, que eu vou ler para entender, porque é aí onde eu posso estar ajudando a vocês a melhorar o texto de vocês. Agora, teve alguns que mandaram foto da produção textual, não tem como eu ler. Eu abro a letra, não ajuda, não tem como eu ler. Então, nessa primeira análise que eu faço da produção textual de vocês, é isso. É entender a estruturação, para tentar orientar vocês, para vocês se adequarem à estruturação que é cobrada no Enem. Porque o intuito aqui é vocês se prepararem para, quando chegar um ano que vem, vocês já terem uma noção, já ter uma base boa, qual é a produção textual exigida no certame Enem. Então, é isso. Aí eu peço, se vocês querem que eu faça avalie a produção de vocês para que eu possa ajudar, vocês vão mandar a foto da produção e embaixo vão digitar para que eu entenda e dê um retorno a vocês. Certo, gente? Só a redação, que é a foto no PV. Já o Clube da Leitura e Língua Portuguesa é o quê? Via formulário que está atividade embaixo, está o formulário de resposta. Preenche no caderno, responde no caderno toda a atividade, depois abre o formulário de resposta e só coloca a resposta e envia. Simples assim. Lá fica registrado que no final do bimestre eu vou avaliar todos que mandaram as respostas. Ok? Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma pergunta? Podemos continuar ou querem perguntar alguma coisa? Não. Não, né? Até aí tudo bem, né? Se tiver alguma pergunta, algum questionamento, fique à vontade. Vamos continuar nosso documentário. Então, vocês viram, né? O que vocês acharam do documentário? Agora eu pergunto a vocês. O que vocês acharam? Quem me fala? Quem representa vocês? Faça um comentário sobre esse documentário. Gostaram? Hein, gente? Cadê vocês, né? É filé, professor. Oi? É massa. Vocês É bom. viram, né, o documentário que não é uma coisa muito mirabolante, é uma coisa simples. Você vai relatar uma situação vivenciada por vocês. Então, é uma coisa simples. Só ter um celular, fazer umas gravações e depois fazer uma montagem para montar o vídeo de vocês, certo? Agora, deixa eu fazer uma chamadazinha, porque eu vejo tão silêncio, para ver se vocês estão aí, né? Aderbal, tá por aí? Aderbal? Presente. Ana Carolina. Presente. Christian Gabriel. Presente. Eduardo Farias. Presente. Felipe Ribeiro. Presente. Guto Luiz é o Gutenberg, não é isso? Gutenberg? Muda esse nome, por gentileza. Bota o seu nome de registro, por favor, porque fica melhor para a gente saber quem está falando, não por apelido. João Vitor. Presente. Juan Victor. Presente. Júlia. Presente. Lorival. Presente. Luana Maria. Presente. Maria Heloísa. Presente. Maiara Stephanie. Presente. Melissa. Presente. Rafaela Santos. Riquelme Vitor. Presente. Sandriele. Presente. Stephanie. Presente. Tainá. Presente. O Everton. Presente. Pronto, ok. Então, gente, vocês... Presente.
Ok, eu ouvi aqui. Vocês viram que o documentário não é uma coisa mirabolante. Então, esses vídeos, já para aguçar a criatividade de vocês, vocês terem ideia como fazer. Então, você, com o celular na mão, você pode gravar até, vamos dizer, o jeito dos moradores do seu bairro. Porque, às vezes, a gente mora num bairro que a comunidade do nosso bairro tem um comportamento diferente, que a gente acha até diferente do comum. A gente pode fazer um relato sobre isso, o jeito de ser da nossa comunidade. Ou se você tem na sua comunidade uma casa de farinha que está desativada hoje, ela aborda aquelas destaladeiras de fumo, é uma ideia. Aí vocês vão criando uma ideia, o que vocês querem relatar com entrevista, com tudo, e para colocar no vídeo de vocês, certo? Continuando, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Se quiser se aprofundar no filme, leia uma breve descrição e análise. Em Flores do Meu Bairro, somos apresentados à Rua do Rosário. Então, quer dizer, olha só. Então, tudo que ele colocou aqui, ele relatou em texto. Tá vendo? A principal estratégia do filme é a entrevista. Lembre-se, então, entrevistar que é a mola, porque aí você vai tendo ideia do que você vai colocar no seu vídeo. É ela que oferece a perspectiva dos moradores ou dos profissionais que vêm de fora e que se empenham através de projetos sociais em melhorar as condições de vida do bairro carente, sem poupar esforços. O documentário reúne depoimentos variados, como de uma professora, um agente de saúde, uma artesã. Há também residentes que, se não chegam a ser identificados, contribui mesmo assim para que se desenhe um painel diversificado de vozes, comprovado pelo mural que surge perto do fim do filme, no qual aparecem fotografias de todos os personagens abordados e que participaram de algum modo do filme. Mais que todos, um personagem se destaca. Trata-se de Josias Emanuel dos Santos, morador da comunidade. É ele quem abre o documentário, introduzindo logo de cara o tema principal. Mais tarde, ele aponta um dos motivos históricos para o preconceito, o fato de que havia prostíbulos em torno da igreja que deu o nome à comunidade, a Igreja do Rosário. E nos oferece o testemunho de um episódio de discriminação que sofreu por ser morador dali. Então, ele fala muito, gente, desse preconceito. Por quê? Então, ele mostra, no relato dele, ele mostra a origem desse preconceito. Porque antigamente, dizia a igreja, existia um prostíbulo, não é? Que hoje nós conhecemos, que é muito falado cabaré, ou um toca, sei lá, alguns nomes que a gente já ouviu falar, certo? Então, aí ele continua, sua presença permeia a estrutura, isto porque, afinal de contas, ele assume o papel exemplar de alguém cuja experiência de vida serve para desconstruir o preconceito contra a comunidade. Josias é um engenheiro civil, olha só, então tem faculdade, não é porque ele estava num bairro pobre que também ele não se esforçou para estudar e ser alguém na vida. É alguém que conseguiu, através do status que o diploma de ensino superior confere, extrapolar o estigma e o determinismo socioeconômico que pode estar associado a seu lugar de origem. Então, isso quer dizer o quê, gente? Não é porque a gente mora em comunidades carentes que a gente não tem chance de a gente progredir, não é? Só cabe ao nosso esforço, a gente correr atrás. E a gente só consegue as coisas, só consegue sair do momento, do jeito que nós nos encontramos hoje, pelo estudo, com o nosso esforço correndo atrás. Seu exemplo vivo, como ele mesmo define, atua como ponta de lança para o argumento do filme. Ele seria uma das flores do seu bairro. Olha só o exemplo, porque o nome do documentário. Nascida em condições adversas, nascidas no asfalto, como na evocação dos versos de Carlos Drummond de Andrade ao final. Assim como Josias, as flores aludidas no título e no poema se referem às gentes do lugar. Se aos olhos de quem é de fora os moradores figuram como gente ruim, aos olhos de dentro do documentário, agora incorporado pelo espectador, essas pessoas aparecem ser surpreendentes.
São flores resistentes e extraordinárias. O filme não se limita a uma descrição da paisagem humana de um lugar, mas transcende, assim como Josias, em direção a elaborações mais sofisticadas, como a metáfora, e esse uso da flor enquanto metáfora é tão ou mais eficaz quanto ancorado em vários elementos que são apresentados ao longo do discurso. Se a imagem da flor estivesse apenas no título ou no trecho do poema de Drummond, seria pouco, provavelmente forçado demais para engolirmos uma leitura estrangeira, feita de fora. No entanto, o filme fixa a metáfora, torna ela enraizada a partir do momento em que percebe que as rosas não nasceram por acaso. Elas surgem de dentro da realidade representada, a começar pelo nome da rua, do Rosário, olha o nome da rua, mas também pela pintura de uma flor sendo interpelada por um beija-flor na fachada da sede de Maracatu de Baque Souto, e ainda pelas flores artesanais sendo confeccionadas na Associação dos Moradores. E, para não deixar a metáfora passar em branco, metáfora passar em branco, para não dizer que o filme não falou das flores, a narração em voice-over, sublinhada, diz que os programas sociais implantados são como flores que brotaram, e qualifica o descaso do poder público como arrancar mudas de flores de jardim tão promissores. Então, quer dizer, além dele fazer esse relato de mostrar o bairro, ainda ele faz uma crítica ao descaso do poder público, que o abandonou aquele bairro. Então, é o que, na maioria das vezes, acontece no nosso meio, né? O poder público ele só chega na nossa comunidade época de eleição. Aí você vê muito político, muita gente, muita promessa dizendo que vai fazer ou desfazer na época de política. Quando passa, se acalma. Isso é uma realidade não só no bairro dele, mas também eu acho que todo o Brasil, toda parte do Brasil deve conter, principalmente daquelas partes mais carentes, né? Que a gente só vê o poder público nesse tempo. Então, a partir da observação perspicaz e da riqueza imaginativa, olha só, riqueza imaginativa. Então, ele foi muito criativo. Os realizadores permitiram que o filme desse esse salto qualitativo. Esse salto se estende ao elenco das estratégias de filmagem utilizadas. Mencionamos mais detidamente as entrevistas e, de modo breve, a narração em voice-over. Quer dizer o quê? Só a voz sem aparecer o personagem, não é isso, gente? Que costura muito bem a estrutura do documentário. Há ainda reencenações e performance, como a pesquisa no computador sobre o significado de preconceito e a leitura de um outro poema por Josias. Há a observação dos espaços e de situações cotidianas. Há os grafismos, como o mapa que localiza a Rua do Rosário, e a composição final com fotos dos personagens. Há fedutes, não sei nem o que é isso, deve ser algum outdoor, não sei, e trechos em tela preta que funciona como pequenas pausas dramáticas. E há o uso da música, que adiciona uma camada sentimental aos depoimentos, talvez excessivamente. É bom enfatizar que o uso de recursos variados não é garantia, a priori, de um resultado valioso, mas aqui mostram uma ousadia da equipe em experimentar com diversos expedientes na construção de seu discurso. Então, isso quer dizer o quê, gente? Vocês vão usar a criatividade de vocês, vão usar o recurso que vocês têm, vão inventar, vão criar. Então, quanto mais o vídeo for criativo, mais chamativo ele vai ser. Então, é isso que eu digo. Por isso que é bom a importância de vocês trabalharem em equipe, porque a equipe tem, dependendo de quantos componentes estejam na equipe, aí vai ter vários pensamentos, são várias cabeças que vão pensar. Cada um pode ter uma ideia que, se entra em contexto, dá um tchan no seu trabalho, né? Por isso... É isso aí, professor, que eu falo para eles, mas eles não me escutam. Isso é importante trabalhar em equipe, certo? Essa ousadia está representada, sobretudo, pelo trabalho da câmera. Poucos são os momentos em que ele está em repouso.
ela está em repouso, a câmera, né? Em geral, é o contrário. Ela passeia pela comunidade, realiza travel tweets, então quer dizer, alguns trechos, alguns filmes, algumas fotos, como aqui contrasta os telhados e paredes atualmente de telhas e alvenaria com a informação de que as casas eram antigamente de palha. Daí a Rua do Rosário ser conhecida também como Rua da Palha. Um dos momentos mais ousados ocorre durante a entrevista com Josias, quando ele fala sobre os cabarés que existiam perto da Igreja do Rosário. Normalmente, o que é que se faria? A equipe guardaria essa informação para filmar. Depois do fim da entrevista, a paisagem de casas perto da igreja e o plano seria encaixado. Mais tarde, no meio da fala de Josias sobre o assunto, como ilustração daquilo a que se refere, mas os realizadores aproveitam o fato de que a entrevista era dada ao lado dessa paisagem e abandonam o enquadramento da entrevista para descrever em cena essa paisagem adjacente através de uma panorâmica para a esquerda. A câmera toma uma decisão arriscada e incomum para criar um nexo visual, no momento mesmo em que a informação se apresenta, e o faz com destreza. Mesmo quando a posição da câmera é fixa, ela continua se movimentando, como na entrevista com Ana Maria Albuquerque, professora da escola do bairro, ao dizer que a maior carência da comunidade é de amor e alimento. A personagem pausa, embarga a voz. Nesse instante delicado, a câmera assume o risco dobrado de alterar seu enquadramento, permitindo um zoom que destaca ainda mais a emoção da personagem. Então, gente, vocês estão vendo que ele usou da criatividade também, de pegar aqueles detalhes na gravação. Quando é isso, o cameraman tem que ter essa habilidade. Quando você vê que um detalhe chama a sua atenção, você enquadrar para dar aquele ar de emoção no seu vídeo. Como normalmente acontece ao se encarar riscos, há momento também de sucesso. Vide a entrevista com Inalda Maria de Azevedo, agente de saúde, na qual o propósito da movimentação de câmera não é tão claro. Está vendo que contém alguns erros, mas são mínimos. Parece mais o esforço da equipe de encontrar um enquadramento satisfatório que outra coisa. Nessa entrevista, inclusive, se situam dois outros problemas: a dificuldade com a iluminação da cena e a dificuldade de compreensão da fala da entrevistada, em virtude de muitos ruídos. Precisaram até legendá-la. São questões que se apresentam em outros momentos do filme, provavelmente contornáveis, com um cuidado maior com a posição da câmera em relação à fonte de iluminação. E, vamos lá, com o uso de microfones de lapela, até os improvisados, porém, mesmo diante desses problemas, o risco que o filme assume traz mais acertos que erros. Então, veja bem, então não é um vídeo topado que não contém erros, mas ele, na sua característica total, ele traz mais acertos que erros e ficou uma coisa bem bolada. A essa inquietação, essa necessidade de movimentar-se, mesmo em situações em que o padrão seria repousar, como nas entrevistas, se repararmos novamente em Josias, personagem principal do filme, veremos como essa movimentação é característica. Como a câmera, o personagem pouco fica parado, ele está em vários momentos caminhando, sua entrevista é misto de depoimento com performance, mesmo quando ele estaciona, a câmera se comporta de modo dinâmico, deixando o rosto do entrevistado para passear pelo espaço ou se multiplicando em mais de um ponto de vista, há mais de uma câmera em cena. Não é à toa a chave de interpretação dessa movimentação eloquente tem a ver com a figura de Josias. Ele representa o exemplo vivo da mobilidade ao extrapolar o limite dado pelo bairro periférico em direção a outras perspectivas de futuro. Em outras palavras, a câmera se mexe porque Josias não aceitou ficar estagnado. E essa convergência entre câmera e personagem fica mais clara quando ele reafirma sua própria identidade. Diz: meu nome é Josias Emanuel dos Santos, tenho 24 anos e sou engenheiro civil. Nesse momento, a câmera vai ao seu encontro,
num traveling frontal em direção ao personagem. A autoafirmação de quem Josias é conhecido, portanto, com a exaltação do personagem através desse recurso teórico e traveling frontal em sua direção. Pouco antes, numa de suas últimas caminhadas, ele lê um poema sobre a Rua do Rosário. O eu lírico, que nós sabemos o que é o eu lírico, né? Quando você expõe a emoção no seu texto, morador da comunidade relata como o lugar assume, ao olhar de quem é de fora, característica de um local cada vez mais apartado. Para muitos mesmo, outra cidade, outro lugar, a faixa de Gaza, a Cisjordânia, Berlim Oriental. E resume alguns estabeleceram rótulos, outros estabelecem muros. Tá vendo, gente? A importância de se conhecer o local para você não estabelecer rótulos. Para flores do meu bairro, a necessidade de estar constantemente em movimento revela um compromisso de um olhar sensível, capaz de ultrapassar rótulos e muros e reconhecer o outro, as pessoas da Rua do Rosário, não como um distante, mas como um próximo. Vamos lá, continuando. Agora vamos ver uma atividadezinha. Discutir com os alunos o que eles gostariam de abordar de seus documentários. Anota sugestões e debata as motivações de cada tema. Vamos lá. Questionando quanto aos temas sugeridos, se aproxima ou se distancia de outras produções audiovisuais que circulam na mídia, TV, cinema. Deixa eu ver isso que eu posso discutir com vocês. Vamos lá, gente. Agora eu quero saber de vocês. Depois que a gente falou, depois que a gente discutiu, quero saber se vocês têm algum tema em vista. Não é a primeira vez que a gente está falando, né? A gente já vem falando há algum tempo do documentário. Eu quero saber de vocês. Vocês têm algum tema em vista para botar em prática esse documentário? É a hora de conversar. Não, ainda não tem. Deixa eu ver mais alguém. Vamos lá. Bora lá, gente. Quero ouvir vocês agora. Já tem alguma ideia? Já pensa o que fazer? Já imagina? Já tem algum grupo? Quero ouvir vocês. Vamos lá. Oi, Mayara, pode falar. Não. Não tem, né? Então, gente, olha só. Então, como vocês viram o relato e as experiências e viram o documentário, o que eu quero de vocês? A atividade é o seguinte: é vocês bolarem, se não tiver grupo, criarem um grupo e conversarem entre si como? Se for do mesmo bairro de vocês, os colegas que se reunirem, vocês podem se reunir e debater um tema, né? O que vocês querem gravar. Se não for pessoas distantes de vocês, só colega de escola mesmo, vocês podem conversar entre si e marcar um encontro virtual para debater um tema, trazer ideias e vocês conversarem. Então, vou deixar esse questionamento para vocês, para que na próxima aula você já tenha algum tema e a gente já coloque em prática, certo? A gente já coloca em prática, vocês tiram alguma dúvida e eu posso ajudar vocês já a confeccionar, vocês começarem a tentar produzir o documentário de vocês. Então, na aula seguinte, eu vou retomar essas questões, né? Numa mesma equipe. Lembre-se, a equipe deve ser formada por 3 alunos. Eles dizem aqui o mínimo 3 alunos, mas pode ser mais um pouquinho, viu, gente? Não se preocupe aqui. Pode ser, como eu já falei para vocês, até 5 alunos. Ela tá bom. Vamos agora para a etapa 2. A importância da pesquisa. Então, quer dizer, a importância de pesquisar que vocês têm para vocês se embasarem e terem argumento para quando for botar em prática a ideia de vocês. Definida a ideia para o documentário, isso depois que vocês tiverem a ideia, os alunos iniciarão a pesquisa. O pesquisador Sérgio Tarará afirma que essa etapa almeja se descobrir tudo aquilo que foi importante, atraente e interessante sobre o tema. Em outras palavras, possíveis ações devem ser procurar informações sobre o assunto na internet, que é biblioteca, museus, instituições públicas e privadas que permitam pesquisas e consulta. É importante orientar a buscar informações em fontes confiáveis, ler tudo que for possível
e separar as informações relevantes que possam ser aproveitadas no documentário. Não esquecer de anotar as referências bibliográficas, onde vocês pegarem alguma informação. Por exemplo, se você pega uma informação do senhor, colocar quem foi que te deu essa informação, certo? Fazer levantamento de material audiovisual e sonoro a respeito do tema documentário. Realizar pré-entrevistas, a saber quais são as pessoas que vão ser entrevistadas. Visitar os locais de filmagem para se familiarizar com o espaço e as condições de gravação. A pesquisa irá ajudar a definir o conceito do filme e os recursos de linguagem a serem usados. Quando falamos em recursos de linguagem, estamos nos referindo ao uso ou não da narração. Entrevista, material de arquivo, filme, fotografia, arquivo sonoro, que pode ser também encenação ou animação. Aí quem vai dizer são vocês, a criatividade de vocês. É bom lembrar que o processo de pesquisa é contínuo. Ele está presente em todas as etapas de produção, até mesmo durante as filmagens. Material do arquivo. Todos os documentos audiovisuais, iconográficos e sonoros são produzidos pela equipe do documentário, mas descobertos e selecionados durante a fase da pesquisa para possível uso. São materiais de arquivo. Então, vocês fazem uma pesquisa do tema proposto e vocês vão juntando material para que possa ser registrado, tirar foto, tudo. Posteriormente, a gente colocar no relatório. Frequentemente, o material de arquivo serve para ilustrar uma narração em voz ou os eventos citados pelo entrevistado. A internet facilita muito a busca de arquivos que estão online, mas podem-se encontrar materiais nos acervos de bibliotecas, museus, universidades, órgãos de imprensa, arquivos, onde vocês podem procurar, pesquisar, né? Para o autor, esse autor aqui que fala, lembra que nem sempre o acesso e a consulta aos arquivos são fáceis, dependendo do assunto. Pode ser um trabalho longo e burocrático que exige muita conversa com os proprietários responsáveis, seja eles instituições públicas ou privadas. Mesmo os arquivos particulares podem demandar muita paciência e obstinação. Isso caso você queira fazer um documentário assim de memórias arquivadas, você vai pesquisar esses arquivos, mas não é necessário isso, né? Você pode procurar uma coisa mais simples. Para se ter acesso a ele, mas então, vamos lá. É importante advertir, no intuito de evitar problemas legais, é necessário ter a permissão para usar os arquivos nos documentários. Para tanto, o proprietário dos documentários deve assinar um termo que permite o uso dos arquivos, na seção autorização. Isso quando você quer usar um arquivo de propriedade de outra pessoa, aí você tem que pedir autorização para não ter o outro não autorizar e a gente responder por isso, né? Porque está usando arquivo ou foto de alguém sem autorização. Vale lembrar aos alunos que hoje a cultura digital está flexibilizando a questão dos direitos autorais. Por exemplo, na plataforma Creative Commons, tu fecha lá e leva a chave? Há uma série de materiais de uso liberado. Em geral, os documentos lá disponíveis não exigem pagamento de taxa de licenciamento ao autor ou solicitação de permissão antecipada para o uso da obra em novo contexto. Mas nem toda a licença do Creative Commons é idêntica. A mais permissiva permite distribuir, alterar ou mesmo reinventar uma obra comercialmente, desde que a fonte original seja citada. E a mais restritiva permite apenas o download ou o uso de obras de forma compartilhada, devendo o usuário sempre dar crédito à fonte original, sem poder alterá-la ou distribuí-la comercialmente, certo? Para conhecer essa plataforma, deixa eu ver aqui se a gente conhece essa plataforma aqui. Deixa eu ver que plataforma é essa. Se eu posso mostrar a vocês se tem algo interessante. Só um momento, gente. Deixa eu ver aqui. Que plataforma? É um site, gente. Ó, deixa eu transmitir para vocês aqui. Deixa eu ver. Deixa eu sair aqui.
É um site para consulta. Se vocês querem fazer essa consulta, entender, ó, não sei se está mostrando vocês aí, tá, né? Deixa eu ver aqui. Tá. Pronto, ó, vocês vejam aí que é esse site aí tem várias consultas, são blogs, documentário, ó. Aí vocês podem assistir, podem ter alguma ajuda na criatividade de vocês. Então, é um site só para consulta, certo? Então, não é coisa assim tão relevante. Vamos lá, vamos voltar para o nosso conteúdo. Deixa eu... Vamos lá. Ô, professor, pode fazer só? Pode. Pode sim. Se você quer fazer sozinho, eu acho mais trabalhoso, mas fique à vontade, certo? Isso é cada um. Vamos lá, continuando. Deixa eu ver aqui. Como a gente está nessa época de pandemia, a gente não tem como estar se encontrando, então é uma das soluções, né? Para entrevista. Então, vocês, se for fazer entrevista com pessoas, com os avós ou familiares, você queira contar a história, vamos dizer que você tem em casa, num seio familiar, uma história engraçada, uma história diferente, e você queira relatar essa história, pode também. Aí até é bom, né? Porque a gente fica mais fácil de fazer a entrevista com os nossos familiares. Vamos lá. Para entrevistas, né, retomando neste tópico, elas marcam primeiro o contato da equipe com os possíveis participantes do documentário, serve para fornecer ou aprofundar informações já coletadas. Então, quer dizer, você quer fazer um documentário assim, a história familiar, claro que você vai conversar logo com os familiares, dizer o que pretende fazer, como ele se deve se comportar para dar uma entrevista, tudo. Isso são relatos que você faz uma prévia levantamento antes de começar, né? Também são úteis para avaliar a eventual participação dos depoentes no filme. Nesse caso, deve-se observar atentamente o comportamento, a desenvoltura, a articulação verbal e a capacidade narrativa dos entrevistados. Isso se a gente vai entrevistar nossos avós, assim, pessoas mais velhas, ele tem uma capacidade narrativa muito grande, que eu tinha um avô, uma avó que contava muita história, eu achava bem interessante as histórias dele, que daria um documentário bem legal pelas histórias que, segundo ele, vivenciou. Pode acontecer isso. Você pode fazer um documentário Histórias Vivenciadas pelo Meu Avô. Aí relata as histórias, faz uma montagem de fotos também, é uma ideia. Aí quem vai dizer são vocês, né? Pois é, eles podem ter uma excelente história, mas não sabem contá-la, nem ser bom narrador. Deve-se ainda prestar atenção em duas situações. Alguns indivíduos podem resistir, ficar constrangido ou mesmo se recusar a conceder uma entrevista. Mas há aqueles que, após a pré-entrevista, criam a expectativa de participar do filme. São momentos delicados, em que tanto é necessário buscar meio de convencimento para fazer a pessoa falar, sem coagi-la, quanto não alimentar a expectativa de fazer parte da filmagem. Adiante, trataremos dos cuidados que envolvem a realização da entrevista. A escolha da pessoa que vai realizar a pré-entrevista também merece cautela. Há documentarista que prefere eles mesmos fazer as pré-entrevistas, criando desde o início um vínculo com os personagens. Essa tática cria dois momentos de entrevista envolvendo documentarista e entrevistado. A entrevista da pesquisa e a entrevista da filmagem. Nesses casos, é natural que assuntos abordados na pré-entrevista surjam também na filmagem, o que pode causar ocorrência de frases como a seguinte: como eu já havia dito antes, como eu lhe disse na vez passada, nessa circunstância. Então, são momentos que podem ocorrer, eles já estão prevendo aqui para você já saber como se sair. Deixando a pré-entrevista para a equipe, além disso, esse documentarista acredita que o registro de um primeiro encontro com o entrevistado pode resultar em boa surpresa no momento da filmagem. Os alunos devem ser alertados sobre eventuais episódios desse tipo de situação. Então, algumas situações que vocês devem estar, como é que se diz? Estar aptos já, esperando que possa acontecer, certo?
Então, atividade, reúne os alunos na equipe de 3, isso é, se for a equipe, né? Se discute entre si a divisão das tarefas, se for a equipe, você vai dividir as tarefas, o que deve fazer, isso é, se você já estiver com o seu tema, né? Aí marca uma data já para começar as produções, ok? Mas isso, semana que vem, a gente vai discutir os temas, prováveis temas. Então, eu quero que vocês pensem, anotem esses possíveis temas, porque na próxima aula nós vamos para a oficina 2, já outras orientações pertinentes que venha ajudar vocês. Certo, gente? Então, esse primeiro momento, essa oficina 1, é já para vocês se adequarem ao documentário, já para dar um incentivo, ajudar um pouco na criatividade de vocês, que vocês possam vir refletir, pensar, sentar, conversar com os familiares, se vocês querem fazer um documentário sobre a família, com os vizinhos. Isso é só um início, né? Uma pré, vamos dizer, um pré-roteiro você vai fazer, certo, gente? Então, é isso que eu queria passar para vocês. Como a gente já sabe, nós temos até o dia 15 de agosto para botar em prática, para criar esse documentário. Isso também não impede vocês fazerem pesquisa com outras pessoas, ou se vocês conhecem alguém que tem uma habilidade maior de gravação, se podem pedir ajuda a ele de criar um documentário, ou se vocês conhecem alguém que já criou esse documentário, se pode ajudar vocês, isso tudo é válido. Aí vai caber a criatividade de vocês. Certo, gente? Alguma pergunta, pessoal? Sobre nossa primeira oficina da OLP 2021. A hora da discussão é agora, certo? Se vocês quiserem discutir alguma coisa, estou aqui para a gente conversar. Professor. Pode falar, Everton. Assim, né? Você explicou, só que eu ainda não tô entendendo quase nada aí, de como vai fazer. Como vai? Não, é como diz, né? Como foi falado na aula. Primeiro, você tem que pensar como você vai fazer. Você vai fazer sozinho ou você quer fazer a equipe? Primeiro é isso, primeiro de tudo. Depois que você chegar a essa conclusão, que é esse tempo que eu vou dar para vocês esse final de semana, na próxima aula, a gente já vai comentar sobre isso mais um pouquinho. Aí você vai dizer, pronto, eu já formei a equipe, agora vamos pensar o tema do nosso documentário. O que é que eu quero fazer? É o segundo momento. Eu já apresentei aqui como um documentário, então é uma coisa simples, não é um vídeo que não contenha erros, contém erros, mas a qualidade supera os erros, né? Aí depois que você pensou, quero fazer a equipe, já encontrou a equipe, já pensou no tema, pronto, agora vão sentar a equipe, se for a equipe, se não só você, vai pensar como vai desenrolar esse tema. Vamos dizer, eita, eu queria fazer um documentário, falar sobre meus avós, que eu acho tão engraçado, que ele tem histórias vivenciadas, tem cada arte, às vezes ele se encontra e começa a contar as histórias dele. Então, você pode criar um documentário, histórias do meu avô, ou histórias da minha família. O documentário, a criatividade é de vocês. Vocês vão pensar num formato, num tema, o que vocês querem relatar, o que vocês querem criar. Primeiro passo é isso. Depois de que vocês tiverem tudo isso, a semana que vem que a gente voltar a conversar, aí cada equipe que tiver, ou cada pessoa que tiver essa ideia, vão chegar até a mim, vão conversar. Professor, a minha ideia foi essa. Aí nós vamos assistir, vamos participar da oficina 2 e vamos discutindo para melhor a gente criar o nosso documentário. Tá entendendo? Agora eu entendi. Viu? O primeiro passo é esse, então não adianta. A gente ainda tem um tempinho, né? Porque nós estamos em junho, é para agosto. Nós vamos ter aquele momento de recesso que vocês podem trabalhar tranquilo, já fazer pesquisa. Agora, o que eu peço a vocês, dependendo do tempo, vá registrando, tire fotos, relate. Hoje foi o dia de
conversar com o pessoal que pensa em fazer a entrevista e vão criando esse relato para depois vocês passarem para mim, porque eu vou fazer um relatório de toda a produção para enviar, certo? Mas primeiro passo é criar a ideia e criar a equipe, se assim você achar melhor. Aí depois dessa ideia, aí você vai botar em prática a produção, que na oficina 2 a gente vai ver isso. Certo? Pessoal, veja bem. Deixa eu... Lembrando, esse vídeo vai estar disponível para vocês daqui a pouquinho, ou mais tarde, né, eu coloco. O tema é livre, né? Que o tema geral, que é lugar onde vivo, pode ser livre. Você fala da sua rua, você fala de uma árvore que tem no seu bairro, você fala da igreja, você fala do familiar, você fala de uma pessoa que é muito conhecida no seu bairro. Vamos dizer que você, no bairro que você tem uma rezadeira, você pode falar disso. Então, o tema é livre. Não tem um tema específico, né? Viu, gente? Professor. Pode falar, João Vitor. O tema é livre, mas tem que ter a ver com um bairro, né? Porque aí o tema central, ele diz lugar onde eu vivo. Aí você tem que estar dentro deste contexto, certo? O contexto tem que ser esse, não pode fugir. Por exemplo, você querer, eu vou falar sobre carro. Não, aí foge um pouco do tema central. Isso se você for falar da história de um carro antigo que tem algum morador dentro do seu bairro, aí encaixou, tá entendendo? Então você tem que procurar intertextualizar com o tema central. Viu, gente? Sim, pessoal. Aí lembrando, esse vídeo vai ser postado lá. A frequência, como eu já venho falando, é o comentário de nome e turma desse vídeo, certo? Então, quer dizer, essa frequência, eu não estou... Pronto, ó, esse bimestre eu não estou tomando frequência por aula. Não é assim. Não estou tomando frequência assim, só o momento que está a aula online. Eu estou tomando a frequência por aula. Então, cada aula postada, mesmo vocês que assistiram aqui, comentam o nome e a turma, porque no final do bimestre, toda aula, vamos dizer, se a gente teve 10 aulas no bimestre, eu vou olhar as 10 aulas e olhar quem participou. Como? Com o nome e a turma. Então, quer dizer, foram 10 vídeos, 10 aulas, mas eu só registrei 5 frequências. Então, quer dizer, eu entendo que você faltou 5 aulas desse bimestre. Só tem 5 frequências, por isso que eu oriento e peço a vocês, assinem o nome e a turma para valer como frequência para o segundo bimestre, certo? Aí eu não estou exigindo que seja agora, não estou exigindo que só quando tiver aula ao vivo, não. O vídeo vai estar lá, você vai abrir, quem não assistiu, assiste o vídeo para ficar por dentro de tudo que aconteceu na nossa aula e assina o seu nome e a turma. É essa a frequência, porque assim eu estou acompanhando quem está acompanhando as aulas. Aí, no relatório final do bimestre, eu posso ter propriedade de falar, certo? Além de dar pontuação, eu vou dizer, o aluno sempre está participando, porque ele sempre assina a frequência. Então, não esqueça, a frequência é comentar o nome e a turma no vídeo. Certo, gente? Alguma dúvida sobre isso? Com dúvida, pessoal? Não. Não, nenhuma, Não, né? professor, tá filé. Pronto. Então, porque ainda tem gente que a gente fala, não consegue assistir. Peraí, gente, deixa eu atender esse telefone aqui, por gentileza. Só um minuto. Pessoal, aguarde só um pouquinho, tem gente aqui na porta, já vem, viu? Só um minutinho.
E voltei. Fred chegou. Quando a pessoa está sozinha em casa é complicado por causa disso, né? Temos que atender. Sim, gente, mas estamos encerrando. Deixa eu tirar aqui a gravação para a gente conversar mais um pouquinho.